Bom dia, aliás, boa noite, meus queridos. Eu me chamo Cláudia Quintas e depois de 1 ano e 3 meses fora das leituras de tarô, né, por ter sofrido ataques, eu amadureci. Então eu estou voltando para fazer as leituras. Eu morei na beira do rio Tapajós, né? E de lá o meu apartamento dava direto para o rio Tapajós. Santarém é conhecida como a Pérola do Tapajós. E lá, como a minha janela dava para o rio, todos os dias eu via as cegonhas, os pássaros, até os urubus eram bonitos. Ai, os urubus ficavam 4 horas pegando chuva e depois eles saíam de uma cor preta, brilhante, linda. Eles ficavam lindos. Eles abriam as asas, era a coisa mais linda. E as garças, né? Ti, 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 passavam cantando em manhãs após a chuva. Então eu amadureci, perdoei quem me atacou, porque essas coisas a gente tem até que agradecer, porque é para o nosso crescimento. Foi para o meu crescimento. Talvez eu tenha sido uma menininha bonitinha, muito mimada. Talvez eu tenha sido muito mimada pelos meus pais e fiquei com melindre, né? Eu não posso me dar mais ao luxo de ter esses melindres. Então eu superei, eu me fechei como uma ostra para produzir, a fim de produzir a minha pérola, né? Literalmente, em analogia à pérola do Tapajós. Então, aqui saiu a pérola, aqui estou eu. Sou uma sagitariana que produzi a minha própria pérola. Eu mesma fui amadurecer. Então, eu escolhi 4 cartas que definem esse meu processo maturacional. E Santarém, meu Deus, Santarém foi linda para mim. Quero compartilhar com vocês, porque a gente compartilha depois que já aconteceu o fato, né? Então, eu compartilho com vocês que eu ganhei um prêmio, eu fui tão abençoada, eu ganhei um prêmio por conta das minhas... Como eu fiquei fazendo meditação, né, compenetrada, com bastante tranquilidade, então eu pude apostar a minha sorte, né? Apostei no jogo e ganhei. Então, como eu ganhei, eu não quis o prêmio. O prêmio que eu quis foi em dinheiro, então eu fui fazer um tour pela Europa. Passei 1 mês na Europa. Meu Deus, minha segunda paixão. Eu amo o Brasil, mas eu amo também a França. J'aime la France. Ai, eu amo a França. Conheci a França, 5 lugares franceses, e conheci também Lisboa, em Portugal, que também fica na Europa. Então, conheci grande parte da Europa. Fiquei muito feliz porque também eu me aperfeiçoei no tarô de Marseille, ao ir em Marseille. Que eu sempre gostei do tarô de Marseille, porque eu já tinha aprendido as primeiras lições
em Cayenne, Guiana Francesa, em Cayenne, Guiana Francesa, quando eu lá estive em 2018, na biblioteca de Cayenne, em frente à Place des Armandieux, em frente à Praça dos Armadores. Lá eu passei 36 horas aprendendo sobre tarô, porque eu sempre fui assim, muito estudiosa. O que eu quero aprender, eu aprendo. Então eu fiquei com saudade de compartilhar com vocês essas coisas. Eu tava agoniada, olha como eu estou aqui. Eu estou na minha sala aqui e tá um calor danado. Eu fechei as janelas porque eu quero gravar. Eu estou gravando este áudio, né? Eu não fiz maquiagem nenhuma, nem fui ao cabeleireiro, tá? Eu sou assim, humilde. Venho assim de rosto lavado para vocês, tá? Sagitariana, né? Gosta da verdade. Então, vou colocar meus óculos aqui. Olha, eu escolhi esta carta. Não é que eu tenha escolhido, gente. Hoje eu energizei meu baralho. Então, eu digo a vocês que esta carta é a carta da superação, tá? Superação, tá? Eu considero que, como ela sendo uma carta da superação e o paus, ele faz parte da trilogia, né? Do elemento fogo, que eu batizei de trilogia, porque são 3, né? Áries, Leão e Sagitário. Então eu faço parte da brasinha, que é o Sagitário. Sagitário é a brasa, né? A Áries é a labareda, né? Que é a chama, tá? Áries é a faísca. Leão é a chama e o Sagitário, ele é, como que se diz, quando tá quente esqueci o nome. Quando encosta num negócio quente, bem quente, ele é assim. Alguns sagitarianos dão coice, mas eu não, eu sou mais espiritual, não sei. Talvez tenha alguma, eu nunca fui ver meu mapa, mas eu sou tranquila. Olha, então essa carta da superação, 5 de paus. Eu estou preparada para fazer uma jogada vencedora. E também mais 3 cartas aqui do tarô de Marseille. Perdoe-me. Olha, o julgamento. O julgamento significa le juge, em francês é le jugement. O julgamento, tá? Viu, gente? Um mês pela Europa foi ótimo. Fiquei com saudade da França. Mas paciência, né? Só dá pra passear, não dá pra morar pra lá, né? Se eu pudesse, moraria. Olha, o julgamento, tá? O julgamento significa revelação, é o momento. Então, esse é o meu momento. Essa é a minha revelação. Eu estou pronta para trabalhar com vocês, tá? Eu estou despertando para minha realidade espiritual, tá? Então, é isso que significa esta carta. E também eu estou aqui esclarecendo, né? Um esclarecimento. Olha, que carta mais sagitariana que essa? Carta da verdade. Ai, meu Deus, obrigada. O tarô, ele acerta. Olha, aqui também é 10 de copas. 10 de copas significa que eu estou numa posição de liderança. Tchan, 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 tchan. 3, 6, 9. Olha eu aqui. Aham. Só esta taça aqui. As minhas qualidades excepcionais serão apreciadas. Ou seja, o meu conhecimento em tarô será apreciado, né?
porque eu vou fazer as leituras e vou ajudar os meus consulentes, né? Então, minhas qualidades serão apreciadas e eu estou numa posição de liderança. Olha aí, modéstia, né? E modéstia é a falta de modéstia. Ai, deixa eu falar, que eu tô me sentindo assim, líder. Tô me sentindo com qualidades excepcionais. Com vocês eu posso compartilhar, né? Porque, olha, eu tenho humildade. Mas eu tava tão com vontade de falar isso pra vocês, né? Então, a outra carta que eu escolhi foi As de Copas. As de Copas. Crescimento emocional e espiritual, tá? Eu estou com crescimento emocional e espiritual. E a carta que eu escolhi do baralho cigano, de Lenormand, que ela é Madame francesa, ela était la Madame francesa, ela era uma senhora francesa, tá? Que jogava as cartas. Je vois. Na bola de cristal, eu vejo. Tô brincando. Então, essa carta do 6 de paus no tarô é a carta da adaptação, da aceitação. Adaptação, aceitação. Mas no baralho cigano, ela significa lápide / sacrifício. É lápide e sacrifício. As cartas, consulente, elas são duais. No tarô de Marseille, as cartas têm sinônimos e antônimos. Eu considero assim como uma legítima professora de língua portuguesa, língua francesa e língua inglesa, então eu considero isso. E também administradora, olha só, quanto conhecimento que eu posso compartilhar com vocês, né? E agora, mudei de função. Vou ler tarô para vocês. Tá? Que eu fui me aprofundar nisso. A minha nova função, taróloga. Sim, então essa carta aqui, ela significa literalmente o fim da redenção. Redenção, gente, deixa eu falar para vocês. O fim da redenção. O conceito de redenção significa... na teologia, teo é Deus. Teologia significa estudos sobre Deus, sobre o alto, né? Então, é o resgate do gênero humano feito por Jesus. Jesus fez um resgate do gênero humano. E na questão figurativa, significa um auxílio, proteção, salvação, tá? Isso que significa. Significa também as 14 estações, da Via Sacra, tá? As 14 estações, lembro-me que quando eu era adolescente, eu fazia o papel de Maria Madalena, e na procissão, em cada esquina, eu desenrolava um papel, eu desenrolava um cartaz e aparecia no rosto de Jesus ensanguentado. E eu cantava uma música, um hino. Aliás, antes, alguém carregava uma cadeira para mim e colocava no canto. Alguém lá da igreja, né? Coroinhas. Carregava uma cadeira, colocava no canto e eu subia toda vestida de roxo, né? Porque era a procissão com o Cristo morto. Então, eu fazia papel de Maria Madalena e eu cantava assim, eu lembro
Perdoe-me se não estiver totalmente certo, mas eu lembro que era essa letra. Ó vós, homens, que transite per vies, attendite evidente, si es dolor, secuti dolone, era em latim, gente. Era em latim. Então, eu falo para vocês que, com relação às estações, a via sacra significa o sofrimento de Jesus na cruz, tá? A gente faz em cada estação, a gente reza um sofrimento, tá? Por exemplo, a primeira estação, na primeira estação, Jesus é condenado à morte. Na segunda estação, Jesus carrega a cruz nas costas. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Na quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Na quinta estação, Simão Cirineu ajuda Jesus, né? E na sexta estação, Verônica limpa o rosto de Jesus, que era o que eu fazia, né? Na procissão, fazer papel de Verônica. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Na oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Na nona estação, é a terceira queda de Jesus, tá? Décima estação, Jesus é despojado de suas vestes, de suas roupas. Ele fica só com um pano, né? Cobrindo a sua parte abaixo, do umbigo para baixo. Na 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Na 12ª, Jesus morre na cruz. Na 13ª, Jesus é descido da cruz. Na 14ª estação, Jesus é sepultado. Então, esta carta, né, neste sentido, ela é mais a cruz da lápide do que do sacrifício. O que seria lápide? Conceito de lápide. Eu acho que é uma laje que cobre o túmulo. Então, é uma laje que cobre o túmulo. Tá legal? É isso que é mais, esse conceito aqui é mais da laje que cobre o túmulo, ou seja, da cruz assim, como aceitação, como adaptação, do que da questão da via sacra. Mas ela tem esses dois lados no jogo da esperança, que quando foi criado o tarô Lenormand, era o jogo da esperança, tá? Então, a gente lê esta carta como luta, talvez pedindo-nos para manter a fé no advento de tempos difíceis, né? Tá. E o tarô de Marseille, gente, ele não é lido invertido. Ele é lido somente como quando você quer outro significado, tem que vir uma carta ao lado direito ou esquerdo, então acima ou então abaixo. Por exemplo, se eu quiser pegar esta cruz, ela representa também, se ela representa a lápide, né, e o sacrifício, por exemplo, quando ela está relacionada com a carta Os Caminhos, né, ela significa que os caminhos estão um pouco embaçados, tá?
fica complicado. E quando ela fica ao lado da âncora, significa que você tem que estacionar, você tem que ancorar antes de cair na cruz. É interessante, é muito interessante esse baralho. Quem fez esse jogo da esperança, que era o antigo Lenormand, né? Para se transformar no baralho cigano mesmo. Eles foram muito sagazes, né? E tudo é muito espiritual, gente. É baseado na Bíblia, baseado nas coisas de Deus, tá? Então, já o tarô assim, ele é revelação. O tarô, eu considero, perdão, gente, estou um pouco gripadinha. Eu considero que assim, o julgamento é revelação. Assim, a carta é sinônimo, tá? As cartas são feitas de sinônimos e antônimos. Sinônimo, revelação, esclarecimento, é o momento, é o renascimento, é o nascimento, tá? É a minha revelação, meu momento, meu renascimento. Agora, assim, tchan, 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 assim, é reversé, invertida. Então, quando ela está invertida, tá? Aqui houve uma revelação de algo que deveria... Houve uma revelação que ainda não devia ser feita. Por exemplo, o antônimo, uma revelação de alguma coisa que não deveria ser exposta ainda, tá? Deveria ficar oculta. Oculto. Significa, inclusive, uma descoberta desagradável quando ela está invertida. Tá legal? Então, significa, inclusive, problemas associados em relação a pais e filhos, viu? Parece uma fofoca, muito alarde e drama. Então, gente, eu acho muito interessante o tarô. Eu considero, posso até escrever sobre isso, eu descobri que o tarô ele é feito de sinônimos e antônimos, tá? Então, gente, é necessário que você leia a carta assim, que é sinônimo, e assim, invertida, que é o antônimo. É que nem a vida ela é dual. Sempre há os dois lados. Deus os abençoe. Obrigada. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Estou bastante feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. Deus os abençoe.